6 meses depois que sua esposa saiu com o acordo pré-nupcial que ela mesma havia redigido, Leandro Quintão estava sentado em um banco no Parque Madureira, no Rio de Janeiro, com R. 3.200 restantes em seu nome e sem lugar para ir. Uma mulher empurrando um carrinho de comida parou na frente dele. Ela disse o nome dele. Ele não a reconheceu. Ela não esperava que ele a reconhecesse, mas a refeição que ela estava prestes a servir a ele desmantelaria uma fraude de R. 400 milhões e reconstruiria tudo o que ele havia perdido, começando pela única coisa que o dinheiro nunca havia comprado para ele. Ela o procurava sem saber que o procurava. O carrinho cheirava a óleo quente e cebolas, caramelizando na chapa de ferro fundido e algo por baixo de tudo isso que não tinha nome, mas parecia uma cozinha em que você cresceu. A última vez que ela vira esse homem, ele tinha R. 1 bilhões em seu nome e uma esposa no braço. Agora ele estava sentado em um banco no Parque Madureira, em Madureira, com nada. Leandro Quintão estava sentado no terceiro banco da entrada norte do Parque Madureira, em Madureira. Ele estava sentado ali havia 19 dias, mesmo banco, mesmo horário, 4 da tarde, quando a luz atravessava as árvores em um ângulo que fazia tudo no caminho parecer que estava tentando ir embora. Ele tinha 56 anos. Usava um terno cinza-carvão que custara R$ 420 quando ele o comprara. O paletó não fora passado havia semanas. A gola amolecera. A camisa por baixo estava limpa, mas amassada do jeito que acontece quando você lava algo na pia e pendura em uma maçaneta para secar. Os sapatos eram de couro italiano. O salto esquerdo estava gasto na borda externa por causa do jeito como ele andava. Ele não se barbeava havia 2 semanas. As mãos estavam cruzadas no colo. Ele não estava lendo, não estava olhando para um celular. Estava olhando para o caminho à frente, do jeito que as pessoas olham para as coisas quando não estão realmente vendo. O carrinho de comida veio pelo caminho da entrada sul. Avançava devagar. Uma roda tinha uma tendência para a esquerda que fazia a mulher ajustar a pegada a cada poucos passos. O carrinho era de aço branco com uma placa escrita à mão na lateral. Frango frito, arroz e feijão. Chá doce. As letras foram pintadas em vermelho por alguém que tinha dedicado tempo a cada uma. A mulher que empurrava era Naira Tibau. Ela tinha 44 anos. Usava um avental branco sobre uma camisa escura e o cabelo preso com um pano da cor de pimenta caiena. Ela vendia comida nesse parque havia 3 anos. Conhecia os frequentadores. Conhecia os que sentavam nos bancos. Conhecia os que tinham dinheiro e os que não tinham. E alimentava os dois porque era o que a avó dela havia feito. E era o que ela ia continuar fazendo. Ela viu o homem no terceiro banco e diminuiu a velocidade do carrinho. Não parou de imediato. Olhou para ele, olhou para as mãos dele, olhou para o terno, olhou para o rosto, ficou parada um momento com as 2 mãos no cabo do carrinho e não se mexeu. Ela conhecia aquele rosto. Tinha visto uma vez, 10 anos antes, em uma calçada em Salvador, num dia em que ela tinha R. 40 restantes e uma filha que não comia desde a manhã anterior. Tinha visto aquele rosto sair de um carro preto e andar até a mesa dobrável dela, pedir um prato de comida e comer de pé na calçada como se fosse a melhor coisa que provara em anos. Ela disse o nome dele, não alto, não como uma pergunta. Disse do jeito que se diz uma palavra que se carrega por muito tempo e finalmente se tem motivo para soltar. Ele olhou para cima. Não a reconheceu. Ela não esperava que ele a reconhecesse. Ela tinha sido uma refeição em uma calçada em uma tarde 10 anos antes. Ele tinha sido o homem que mudou a vida dela com um bilhete escrito à mão e R. 1.400. Ele nunca pediu para ser reembolsado. Ela tirou um recipiente do carrinho. Frango frito, arroz, feijão. Colocou no banco ao lado dele. Não explicou. Não disse mais nada. Só colocou ali e ficou parada. Ele olhou para o recipiente. Não abriu. Sentou-se com ele ao lado como se senta com algo que não se tem certeza de merecer. A última vez que Naira cozinhara para Leandro Quintão fora 10 anos antes em uma calçada no Pelourinho, em Salvador, quando ela tinha R. 40 no nome e uma filha que não comia desde a manhã anterior. Ela não esqueceu. Passara 10 anos sem esquecer. Leandro Quintão cresceu em um apartamento de 2 quartos na Rua das Flores, em Madureira, Rio de Janeiro. O pai dele, Eugênio Quintão,
Viera de Luanda, Angola, em 1970, e um com um certificado de encanador IR 600 em uma bolsinha de pano que a mãe costurara no forro da mala. Eugênio arrumou emprego em 2 semanas. Nunca parou de trabalhar depois disso. A mãe de Leandro morreu quando ele tinha 9 anos. Pneumonia que começou como uma tosse. Ela disse que não era nada e virou algo que encheu os pulmões em 11 dias. Eugênio não casou de novo. Não diminuiu o ritmo. Trabalhava 14 horas por dia consertando canos, vasos sanitários e caldeiras em prédios por todo o Rio, e voltava para casa toda noite para fazer o jantar e conferir o dever de casa de Leandro na mesa da cozinha com graxa de cano ainda embaixo das unhas. A mesa da cozinha era onde tudo importante acontecia naquele apartamento, onde Eugênio falava para Leandro sobre Angola, onde explicava como o dinheiro funcionava, onde mostrava os contra-cheques e as contas lado a lado todo mês e dizia: isso é o que entra e isso é o que sai, e a diferença é o que mantém você vivo. Leandro aprendeu a ler um balanço antes de aprender a dirigir. Foi para a UERJ. Economia, formou-se sem dívidas, porque Eugênio guardara R$ 40 por mês, em uma poupança por 18 anos, sem faltar uma única vez. R$ 40 por mês. Leandro fez as contas depois. O pai tinha aberto mão de café e almoço por 18 anos para fazer aquele número funcionar. Nunca contou para Leandro. Leandro encontrou os comprovantes de depósito em uma gaveta depois que Eugênio teve um derrame aos 71 anos. Leandro começou no mercado imobiliário comercial. Negócios pequenos, um duplex em Madureira, um prédio de 4 unidades na Zona Norte. Entendia algo que a maioria dos incorporadores da idade dele não entendia. Havia dinheiro em moradias populares. Não o tipo de dinheiro que enchia capas de revista. O tipo que se construía devagar e durava. Aprendeu o sistema de incentivos fiscais. O governo federal oferecia incentivos fiscais para incorporadores que construíam moradia para famílias de baixa renda. Os incentivos valiam mais que o aluguel. Um incorporador podia construir 200 unidades, cobrar aluguéis que famílias trabalhadoras podiam pagar de verdade e obter retorno pelos incentivos que bancos e investidores compravam. Não era caridade. Era um modelo de negócio que por acaso servia pessoas que precisavam ser servidas. Ele explicou uma vez para o pai no jantar. Eugênio escutou com atenção. Depois disse a única coisa que disse sobre o negócio de Leandro. Então você ganha dinheiro construindo casas que as pessoas podem pagar. Leandro disse sim. Eugênio assentiu. Esse é o único tipo de construção que vale a pena fazer. Leandro construiu a quintão capital de um escritório de um cômodo na Rua da Tijuca, em Madureira. Uma assistente, uma linha de telefone. Fez crescer em 22 anos uma das maiores incorporadoras de moradia popular do sudeste do Brasil. 1.400 unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O nome dele saiu 2 vezes no Valor Econômico. O rosto dele saiu 3 vezes na revista Exame. Sentou em conselhos, deu palestras, contratou pessoas dos mesmos bairros onde o pai consertara canos. Casou com Simone Rego quando tinha 33 anos. Ela tinha 29, advogada corporativa em um escritório na Avenida Rio Branco. Era inteligente e precisa, e falava sobre ambição do jeito que o pai de Leandro falava sobre trabalho, como se não fosse opcional, como se fosse o que se fazia porque a alternativa era inaceitável. Leandro a admirava porque ela o lembrava dele mesmo, determinada, de visão clara, sem aceitar menos. Casaram em uma cerimônia pequena no Parque Madureira. Eugênio estava lá, apertou a mão de Simone e disse: "Bem-vinda à família." E foi para casa cedo, porque tinha um serviço em Bom Sucesso às 6 da manhã. Leandro não via a diferença entre alguém que admirava o que ele construía e alguém que admirava o que ele valia. Quando entendeu a diferença, isso já tinha custado tudo. 10 anos antes de Leandro Quintão sentar naquele banco em Madureira, Naira Tibau estava de pé em uma calçada no Pelourinho, em Salvador, com uma mesa dobrável, um fogão de 2 bocas a gás, uma panela de ferro fundido e uma receita que a avó escrevera no verso de um boletim da igreja. Ela tinha 34 anos. A filha Júlia tinha 6. Júlia estava sentada em uma cadeira dobrável atrás da mesa com um livro de colorir e um copo de água que tinha sido o almoço dela porque não havia mais nada aquela manhã. Naira tinha R$ 40 no bolso do avental.
Gastara R$31 em coxas de frango, óleo, farinha e temperos. Tinha R$9 sobrando. Se vendesse pratos suficientes para cobrir os suprimentos do dia seguinte, poderia continuar. Senão, teria que pensar em outra coisa. E ela não tinha outra coisa para pensar. O frango estava quase pronto. O óleo estava na temperatura certa. Ela sabia pelo som que a avó ensinara. Você não precisa de termômetro. Escuta quando o óleo para de falar e começa a sussurrar. Está pronto. Tinha 6 pratos restantes quando o carro preto parou. Era um carro escuro, limpo, do tipo de limpeza que significa que outra pessoa lavava. Um homem desceu. Alto, terno escuro, parecia estar entre reuniões. Parou na calçada, olhou para a mesa, para a placa escrita à mão e para a panela e não se mexeu por um momento. Depois andou até lá. Pediu um prato. R$8. Naira serviu em um recipiente de isopor com garfo de plástico e guardanapo. Ele ficou ali mesmo na calçada, abriu e comeu. Não sentou, não foi embora. Comeu de pé a 3 metros do fogão e não disse nada até estar na metade. Quem te ensinou isso? Ele perguntou. Minha avó, Naira disse. Ela ainda cozinha. Ela faleceu há 4 anos. Ele assentiu. Terminou o prato. Olhou para a mesa. Olhou para o fogão. Olhou para Júlia na cadeira dobrável atrás da mesa com o livro de colorir. Enfiou a mão no paletó e colocou R$200 na mesa. Naira olhou para o dinheiro. Isso é demais, ela disse. Não é o suficiente, ele disse. Ela empurrou o dinheiro de volta para ele. Ele colocou a mão espalmada na mesa sobre as notas e olhou para ela. Sem sorrir, sem representar, só olhando do jeito que se olha para alguém quando se tenta dizer algo que não cabe em palavras. Tirou a mão do dinheiro e voltou para o carro. Não deu o nome, não pegou o recibo. Entrou no carro e ele saiu, e Naira ficou ali com R$200 em uma mesa dobrável na rua do Pelourinho, e a filha atrás dela e o óleo ainda sussurrando na panela. 3 dias depois, um advogado ligou. Um homem chamado Leandro Quintão tinha pago 6 meses de aluguel de uma barraca fixa no Mercado Modelo em Salvador. Também tinha dado entrada em equipamentos de cozinha comercial, uma mesa de preparo, uma fritadeira, um exaustor adequado, custo total coberto, R$1.400. Sem condições, sem contrato, sem termos de reembolso. Havia um bilhete escrito à mão em papel simples. O advogado leu para ela por telefone. A comida valeu mais do que eu paguei. Isso é o resto. Naira não tinha o número dele, não tinha o endereço dele. Tinha um bilhete e uma barraca no Mercado Modelo e equipamentos que não poderia ter pagado em 5 anos de economia. Guardou o bilhete, dobrou em um quadrado e colocou dentro da receita que a avó escrevera no verso daquele boletim da igreja. Carregou os 2 por 10 anos. Nunca mais viu Leandro Quintão. Não sabia onde ele morava. Não sabia o nome da empresa dele. Tinha um rosto, uma voz, uma frase escrita à mão e 10 anos, lembrando como era quando alguém acreditava que sua comida valia mais do que o que pagavam. Ela não esqueceu. Construiu tudo o que veio depois sobre a base de não esquecer. Vitor Albuquerque entrou na Quintão Capital em 2012 como diretor financeiro. Tinha 42 anos. Passara 15 anos em finanças de imóveis comerciais e entendia estruturas de capital do jeito que um chaveiro entende portas. Toda fechadura tinha um mecanismo, todo mecanismo tinha uma fraqueza. Vitor construíra a carreira sabendo onde estava a fraqueza. Leandro o contratou porque a empresa crescera além do que ele conseguia gerenciar sozinho. 1.400 unidades de moradia, R$380 milhões em ativos sob gestão, alocações de incentivos fiscais federais, exigências de conformidade estadual, relacionamentos com bancos em 4 estados. Leandro precisava de alguém que cuidasse dos números, enquanto ele cuidava dos prédios, das pessoas e das comunidades que aqueles prédios serviam. Vitor cuidava dos números. Cuidava com cuidado, cuidava de formas que Leandro não via completamente. Começou em 2018. Vitor começou a redirecionar capital de desenvolvimento para longe de projetos de moradia popular e para condomínios de luxo na Zona Sul e na Barra da Tijuca. Não contou para Leandro. Não precisava. A estrutura corporativa dava ao diretor financeiro autoridade sobre a alocação de fundos dentro de categorias de projeto aprovadas. Vitor criou novas categorias de projeto.
Aprovou ele mesmo. Arquivou a papelada sob nomes que soavam como o trabalho de moradia popular que Leandro sempre fizera. Madureira Gateway, Real Commons, nomes que sugeriam comunidade. Os projetos por trás desses nomes eram apartamentos de R. 2 milhões para pessoas que nunca tinham pisado nos bairros de onde vinham os nomes. Vitor usou linhas de crédito da Quintão Capital para financiar esses desenvolvimentos. Conseguiu empréstimos bancários contra o portfólio existente da empresa. E enterradas dentro das cláusulas dos empréstimos estavam cláusulas de garantia pessoal que amarravam o nome e os bens pessoais de Leandro à dívida. Leandro assinava os relatórios anuais, lia os resumos que Vitor preparava, não lia as cláusulas, não lia as garantias pessoais, confiava no diretor financeiro. Era o que se fazia quando alguém gerenciava seu dinheiro por 10 anos e todo número sempre estivera certo. Quando o mercado de luxo apertou em 2023, os apartamentos não venderam, os empréstimos venceram, os bancos cobraram as garantias, os bens pessoais de Leandro, a casa na Barra da Tijuca, as contas de investimento, o fundo de aposentadoria, tudo era garantia de dívida que ele não sabia que carregava. Vitor tinha transferido os próprios bens para o nome da esposa 2 anos antes do mercado virar. A exposição dele era zero. A exposição de Leandro era tudo. Os advogados explicaram para Leandro em uma sala de conferência numa tarde de terça-feira. Usaram palavras como exposição alavancada e responsabilidade por garantia pessoal e cruzamento de garantias. O que queriam dizer era que Vitor usara o nome de Leandro para pegar dinheiro que Leandro não sabia que existia para projetos que Leandro nunca aprovara. E agora cada real que Leandro ganhara na vida era devido a bancos que não se importavam com como tinha acontecido. Leandro perdeu a Quintão Capital, perdeu a casa na Barra da Tijuca, perdeu as contas de investimento, perdeu o fundo de aposentadoria, perdeu 22 anos construindo algo que devia servir comunidades e descobriu que tinha sido esvaziado por dentro por um homem que entendia mecanismos e fraquezas e encontrara os dois na confiança de Leandro. Simone Rego pediu divórcio 11 dias depois do colapso da empresa. Não perguntou como Leandro estava. Não perguntou o que tinha acontecido. Ligou para o advogado de divórcio antes de ligar para o marido. O acordo pré-nupcial que ela redigira sozinha 18 anos antes protegia tudo o que ela trouxera para o casamento e tudo o que ganhara de forma independente. Ela escrevera aquele documento quando estavam apaixonados. Escrevera como advogada, não como esposa. A diferença ficou clara na manhã em que serviu os papéis. Davi Quintão, 24 anos, MBA pela FGV, ligou primeiro para a mãe. Não ligou para o pai. Simone controlava o fundo educacional que montara para Davi quando ele tinha 3 anos. O fundo tinha R. 8 milhão. Davi entendia onde estava o dinheiro. Escolheu de acordo. Não ligou para o pai por 4 meses. Leandro saiu da casa na Barra da Tijuca com uma mala, um carro alugado, R. 3.200 restantes em uma conta pessoal de cheque que a reestruturação de Vitor deixara passar porque era pequena demais para notar. Tudo mais tinha ido embora. A empresa, a casa, as contas, a esposa, o filho, o nome que um dia significara algo em toda a sala em que entrava. Ele dirigiu para o Rio. Entrou em uma pensão na Lapa, R. 180 por semana. Não conhecia ninguém no prédio. Não conhecia ninguém no quarteirão. Passara 22 anos construindo moradia popular e nunca tinha sentado dentro de um quarto que custava R. 180 por semana e parecia aquilo. Construíra lares para milhares de famílias. Agora pagava semanalmente por uma cama, uma pia e uma janela que dava para uma escada de incêndio. O quarto na Lapa ficava no 3º andar de um prédio que era pensão desde 1986. O corredor cheirava a desinfetante de piso e algo frito de 2 quartos adiante. O quarto em si era pequeno, uma cama de solteiro encostada na parede, uma cômoda com uma gaveta que emperrava, uma janela que dava para uma escada de incêndio e do outro lado do beco, outra janela onde alguém colara um lençol como cortina. O banheiro era compartilhado no final do corredor, segunda porta à esquerda. O chuveiro tinha 2 temperaturas, frio e quase frio. As paredes eram finas o suficiente para Leandro ouvir o metrô passar embaixo do prédio a cada 8 minutos. Ele contava. Não tinha mais nada para contar. Pagava R. 180 por semana.
em dinheiro. A dona era uma mulher chamada Dona Oconvo, que morava no primeiro andar e recolhia o aluguel nas segundas em um envelope deslizado por baixo da porta. Não fazia perguntas, não conversava, pegava o envelope e assentia. E essa era a transação. Leandro não comia em horário. Alguns dias comprava um café e um pão na birosca da esquina. Alguns dias não comia nada, não porque não pudesse pagar. Tinha R$ 3.200 que podia comer, só não pensava nisso. Comer exigia decidir aonde ir e o que pedir. E essas eram decisões que pertenciam a uma pessoa que tinha uma vida organizada em torno de outras decisões. Leandro não tinha mais aquelas outras decisões. Andava até o Parque Madureira toda tarde. Mesma entrada, mesmo caminho, mesmo banco, o terceiro da entrada norte embaixo de uma árvore que dava sombra até mais ou menos 4h30 e depois deixava o sol entrar em tiras longas pelo calçamento. Sentava das 3 da tarde até a luz mudar. Via os corredores, via as mães com carrinhos de bebê, via os vendedores de comida montarem de manhã da janela dele e guardarem a noite do banco dele. Passara 22 anos em salas onde as pessoas esperavam ele falar. Salas de conferência, salas de diretoria, salões de hotel onde o nome dele estava no programa, e 400 pessoas sentavam em fileiras, esperando ele dizer o que via, e elas não. Tinha sido Leandro Quintão. O nome significava algo. Abria portas, lotava salas, fazia telefones tocarem. Agora o telefone não tocava. Conferia por hábito. Não havia mensagens, chamadas perdidas, notificações de agenda. A tela estava vazia do jeito que uma sala fica vazia depois que todo mundo foi embora e ninguém voltou. Não sabia o que fazer com as mãos. Não sabia o que fazer com as horas. Tinha construído uma empresa que empregava 340 pessoas e gerenciava 1.400 lares. E agora sentava em um banco e via pombos pousarem no caminho e decolarem de novo. E entendia pela primeira vez que nunca aprendera quem era sem a empresa. A empresa fora a resposta para toda pergunta. Quem é você? O que você faz? Por que está aqui? A empresa respondia tudo. Sem a empresa, as perguntas não tinham respostas. E Leandro sentava com elas toda tarde no mesmo banco, no mesmo parque, e não sabia o que dizer. No 14 grau dia, um homem com um carrinho de cachorro-quente estacionado perto da entrada norte entregou a ele uma garrafa de água. Leandro não pedira. Não falara com o homem. O homem só andou até lá, estendeu a garrafa e disse: "Você parece que precisa disso", e voltou para o carrinho. Leandro segurou a garrafa com as duas mãos por 20 minutos. Não abriu de imediato. Era a primeira vez em semanas que alguém falava com ele como uma pessoa, não como um devedor, não como um número de caso, não como um nome em um processo, como um homem sentado em um banco que parecia precisar de água. Ligou para o pai naquela noite. Eugênio tinha 82 anos, ainda morando no apartamento na Rua das Flores, ainda lúcido, ainda acordando às 5 da manhã por hábito. Mesmo não trabalhando, havia 6 anos. Leandro contou que estava em Madureira. Não contou por quê. Eugênio não perguntou. Fez uma pergunta. "Você está comendo?" Leandro disse sim. Eugênio disse: "Então você está bem." Foi a conversa inteira. Ele estava sentado naquele banco havia 19 dias quando o carrinho de comida apareceu. Você já sabe quem ela é. Você já sabe quem ele é. Mas nenhum dos dois sabia o que o outro se tornara. Naira Tibau não ficara naquela calçada no Pelourinho. A barraca no mercado modelo que Leandro pagara se tornou a base de tudo o que ela construiu depois. Gerenciou por 6 anos. Contratou 2 pessoas. Construiu uma clientela de almoço que fazia fila antes do mercado abrir. Júlia cresceu atrás daquele balcão fazendo dever de casa em uma cadeira dobrável entre a fritadeira e o caixa. Depois veio a enchente forte de 2021. O mercado inundou. Os equipamentos foram destruídos. A barraca sumiu. O seguro cobriu parte. Não o suficiente. Naira passou 3 meses limpando, fazendo reclamações e dormindo no sofá da irmã em Feira de Santana antes de tomar uma decisão. Não ia reconstruir em um lugar que podia ser levado pela água de novo. Ia para um lugar onde o chão não alagava. Mudou para o Rio Madureira. Comprou um carrinho de comida usado de um homem na Zona Norte por R$ 2.800. Conseguiu as licenças. Começou a vender na Rua da Tijuca e no Parque Madureira a mesma comida
a mesma receita, o mesmo frango que a avó ensinara e que Leandro Quintão provara uma vez em uma calçada uma década antes. Júlia tinha 16 anos agora na escola estadual local. Queria estudar biologia. Queria ir para a universidade. Naira não falava daquela parte em voz alta, porque falar tornava como uma promessa, e ela aprendera a não prometer coisas que ainda não podia pagar. Naira não contou nada disso para Leandro no primeiro dia. Não contou no segundo dia também. Colocou a comida. Disse mesma hora amanhã. Ele assentiu. Ela voltou. Dia 2, um recipiente de arroz, feijão e frango. Colocou no banco. Foi embora. Dia 3, o mesmo. Dia 4, ele abriu o recipiente antes de ela ir embora. Ela notou, mas não disse nada. Dia 5, ele disse, obrigado. 2 palavras. As primeiras que falou para ela, desde o dia em que se reencontraram. Dia 6, ela sentou no banco ao lado dele por alguns minutos. Nenhum dos dois disse nada. Ela se levantou e voltou para o carrinho. Dia 7, ele comeu a comida enquanto ela ainda estava ali. Ela observou ele comer. O frango tinha pimenta caiena e mel, e algo doce por baixo que ele conseguia sentir, mas não nomear. Algo que o lembrava de uma cozinha em que nunca estivera. Algo que tinha gosto do tipo de comida que se passa de geração, não em livros de receita, mas em mãos. Ele não sabia que estava provando uma receita escrita no verso de um boletim de igreja em 1974. Não sabia que a mulher sentada ao lado dele carregara aquela receita por 10 anos, e uma enchente e uma mudança para uma cidade onde não conhecia ninguém. Só sabia que a comida tinha gosto de ter sido feita por alguém que falava sério. Dia 8, ele começou a falar. Contou sobre Vitor, sobre os empréstimos, sobre as cláusulas de garantia que assinara sem ler, sobre Simone e o acordo pré-nupcial e os 11 dias, sobre Davi e a ligação que nunca veio. Contou tudo, sentado naquele banco com um recipiente de comida vazio entre eles e a luz da tarde atravessando as árvores. Naira escutou. Não interrompeu, não ofereceu conselho, não disse que sentia muito. Quando ele terminou, ficou quieta um tempo. Depois fez uma pergunta. Você ainda tem os registros? Leandro olhou para ela. Não entendeu a pergunta de imediato. Registros do quê? Ela repetiu. Os registros financeiros da sua empresa. Você ainda tem? Ele tinha. Tinha um disco rígido portátil na mala na pensão. Guardara cópias de tudo. Todo o relatório trimestral, todo o documento de empréstimo, toda a alocação de fundo, guardara do jeito que se guarda coisas quando não se sabe o que mais fazer com elas. Não como prova, não como estratégia, como hábito. O mesmo hábito que o fazia checar o telefone por mensagens que nunca vinham. Eu conheço alguém, Naira disse. Cláudio Abreu tinha 62 anos. Tinha um escritório na Avenida Rio Branco. Usava óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço e comia frango frito do carrinho de Naira toda terça a 1h15. Fazia isso havia 3 anos. Era exigente com o peito. Sempre pedia molho picante extra. Sempre pagava o troco exato e dizia para Naira que o frango era melhor que o da mãe dele e que se ela repetisse isso ele negaria. Cláudio era contador forense e advogado especializado em fraude financeira de colarinho branco. Passara 30 anos seguindo dinheiro por estruturas feitas para fazer dinheiro desaparecer. Empresas de fachada, trusts offshore, diretores indicados. Entendia do jeito que um encanador entende canos. Você encontra a fonte, traça o fluxo, encontra onde vaza. Naira levou Leandro ao escritório de Cláudio numa quinta-feira. Não ligou antes. Levou 2 recipientes de frango e entrou, colocou um na mesa da recepção e levou o outro até a porta de Cláudio e bateu. Doutor Abreu, esse homem precisa de 5 minutos. Cláudio olhou para Leandro, olhou para o frango, acenou para entrarem. Leandro abriu o disco rígido na mesa de Cláudio e mostrou os arquivos, os relatórios de alocação de fundos, as cláusulas dos empréstimos, os registros de projetos. Cláudio leu devagar, colocou os óculos, tirou, colocou de novo. Não falou por 22 minutos. Depois olhou para cima. Isso não é falência, Cláudio disse. Isso é roubo. Há uma diferença, e a diferença é tempo de prisão, explicou em linguagem clara. Quando alguém leva uma empresa para a dívida por decisões ruins, isso é fracasso. Quando alguém leva uma empresa para a dívida redirecionando fundos para projetos de fachada,
forjando relatórios de alocação e enterrando cláusulas de garantia pessoal em convênios de empréstimo que o CEO nunca aprovou. Isso é fraude. O primeiro é um assunto de negócios. O segundo é um assunto federal. A linha entre eles é intenção. E os documentos naquele disco rígido mostravam intenção em cada página. Cláudio aceitou o caso, não por caridade. Aceitou porque era o tipo de caso que esperava, o tipo que envolvia dinheiro suficiente e trilha de papel suficiente para fazer carreira. E porque Vitor Albuquerque era o tipo de homem que Cláudio passara 30 anos treinando para pegar. Fez uma ligação naquela tarde. A pessoa do outro lado esperava havia 3 anos por alguém que trouxesse um caso exatamente assim. A ligação foi para uma advogada sênior de enforcement na sede regional da CVM no Rio. O nome dela não importava. O que importava era que ela montara um dossiê sobre irregularidades no mercado de incentivos fiscais para moradia popular havia 3 anos e não conseguira encontrar uma vítima disposta a aparecer com documentação. A maioria das vítimas de fraude financeira não sabe que é vítima. Acha que fracassou, acha que o mercado virou, acha que tomou decisões ruins. Não acha que alguém roubou porque o roubo foi feito para parecer infortúnio. Leandro tinha a documentação. Cláudio tinha a expertise. A CVM tinha a jurisdição. A investigação avançou rápido. Em 48 horas após Cláudio enviar o protocolo inicial, uma equipe de auditoria forense foi designada. Começaram a rastrear os fluxos de fundos da Quintão Capital por uma teia de 7 empresas de fachada registradas em Delaware, adaptado para estruturas equivalentes no Brasil. As empresas tinham nomes que soavam legítimos. Nordeste Desenvolvimento Holdings, Atlântico Comunidade Partners, Madureira Gateway LLC. Por trás de cada nome havia uma caixa postal e um agente registrado e nada mais. Vitor Albuquerque movera 47 milhões por essas entidades ao longo de 5 anos. Usara o dinheiro para comprar imóveis de luxo no nome da esposa e no nome de associados que existiam só no papel. Também convencera 3 outros investidores a dar bens pessoais como garantia para desenvolvimentos que nunca foram construídos. A exposição total entre todas as vítimas era 180 milhões. A investigação chegou a Simone 6 semanas depois de começar. A equipe forense encontrou um fundo. Tinha sido criado 4 anos antes do divórcio. Era gerenciado por Vitor. Tinha 3 milhões dos bens pessoais de Simone. O fundo era citado no acordo pré-nupcial que ela mesma redigira, o mesmo que a protegeu quando deixou Leandro. A conexão não era prova de que Simone participara da fraude, mas era prova de que Simone conhecia Vitor, que confiara o próprio dinheiro a ele, que criara uma estrutura legal que mantinha os bens dela seguros, enquanto os bens do marido eram usados como garantia para empréstimos que ele não sabia que existiam. O timing não era coincidência, a estrutura não era acidente. Simone contratou um advogado de defesa criminal 3 dias depois que a CVM a contatou. Não ligou para Leandro, não ligou para Davi, ligou para um advogado. Davi descobriu por uma matéria no Valor Econômico, uma nota breve sobre uma investigação da CVM na Quintão Capital e entidades relacionadas. Leu a matéria 2 vezes. Viu o nome da mãe no 2º parágrafo. Viu o fundo. Viu as datas. Sentou com o celular na mão por um longo tempo. Depois ligou para o pai. Pela primeira vez em 4 meses, Leandro atendeu no 2º toque. Não disse alô. Esperou. Davi não falou por 10 segundos. O silêncio era do tipo que acontece quando alguém tenta achar a frase certa e percebe que não existe frase certa. Pai, ele disse. Eu não sabia. Leandro fechou os olhos. Não disse que estava tudo bem. Não disse que perdoava. Disse... Eu sei, e quis dizer isso. Passara 22 anos construindo moradia para famílias e entendia que as estruturas que as pessoas constroem para se proteger nem sempre são as que as mantêm seguras. Davi se protegera escolhendo o pai com o dinheiro. Tinha sido um cálculo. Leandro não o culpava pela matemática. Culpava a si mesmo por construir uma vida em que a matemática era tudo o que restava fazer. Simone Rego organizara um brunch de sábado no apartamento dela na Zona Sul todo mês por 9 anos. 12 mulheres, mesma mesa, mesmo buffet, mesmas flores no centro, lírios na primavera, dálias no outono. Enviava os convites por e-mail na primeira segunda de cada mês e as respostas voltavam em horas. Sempre sim,
sempre 12. O mês depois que a investigação da CVM se tornou pública, ela enviou os convites. Pediu as flores, mandou o buffet preparar para 12, arrumou a mesa ela mesma aquela manhã. 12 pratos, 12 copos, 12 guardanapos de linho dobrados do jeito que aprendera em uma revista 15 anos antes. Ninguém veio. Nenhuma resposta, nenhum pedido de desculpas, nenhuma mensagem dizendo que algo surgiu. 12 cadeiras vazias em volta de uma mesa posta para 12. Simone sentou na cabeceira daquela mesa por 40 minutos antes de se levantar e começar a tirar os pratos sozinha. A Ordem dos Advogados do Brasil abriu uma revisão da licença dela 3 semanas após o protocolo da CVM. O fundo que criara com Vitor como gestor não era ilegal por si só, mas o timing e a estrutura levantavam perguntas que o escritório dela não queria responder por ela. O escritório onde ela era sócia havia 11 anos divulgou uma nota dizendo que Simone Rego não era mais afiliada à firma. Usaram a palavra afiliada do jeito que se usa uma palavra quando se quer fazer parecer que a pessoa nunca esteve realmente lá. A licença foi suspensa, pendente de investigação, não revogada, suspensa. A diferença importava legalmente. Não importava na prática. Nenhum cliente reteria uma advogada cujo nome aparecia em um processo federal de fraude. O telefone parou de tocar do mesmo jeito que o de Leandro parara. Devagar no começo, depois de uma vez. Vitor Albuquerque foi preso numa manhã de quarta no escritório dele na Avenida Rio Branco. Usava o mesmo terno que vestira para um evento de caridade no sábado anterior. Foi escoltado pelo saguão. A recepcionista viu. O segurança segurou a porta. Um fotógrafo do valor já estava na calçada. Vitor não olhou para a câmera. Olhou para o chão do jeito que as pessoas olham para o chão quando calculam o que vem a seguir e percebem que o cálculo parou de funcionar. Simone ligou para Leandro numa noite de quinta. O celular dele acendeu no balcão da cozinha de Naira, onde ele ajudava a preparar para o dia seguinte. Viu o nome na tela. Simone Rego. Olhou por um longo tempo. O telefone tocou 6 vezes. Não atendeu, não porque estivesse com raiva. Tinha ficado com raiva meses antes. A raiva viera e ficara, e depois fora embora do jeito que o tempo vai embora. O que substituíra não era perdão, não era amargura, era nada. Não tinha mais nada a dizer para ela. Não porque ela o machucara. Machucara, mas porque a pessoa que ela machucara não existia mais. O homem que precisava da aprovação de Simone. O homem que confundia admiração com amor. Aquele homem desaparecera em algum lugar entre o banco no parque e o carrinho de comida e os 7 dias de silêncio que Naira lhe dera sem pedir nada em troca. Colocou o telefone virado para baixo no balcão e voltou a picar cebolas. Simone não era uma vilã. Era algo mais difícil de nomear que isso. Era uma mulher que casara com uma versão de um homem, e quando aquela versão desapareceu, ela não soube como ficar. Nunca amara Leandro. Amara o que Leandro representava. As salas que ele abria, as mesas em que sentava por causa do nome dele, a versão da própria vida que o sucesso dele tornava possível. Quando o sucesso se foi, não havia nada por baixo para segurá-la ali. Não era crueldade. Era vazio, e o vazio é seu próprio castigo porque ninguém precisa entregar. Ele simplesmente chega. Leandro começou a trabalhar no carrinho de comida numa segunda-feira. Naira não pediu. Ele apareceu às 5 da manhã, quando ela carregava o carrinho e começou a carregar bandejas sem dizer nada. Ela olhou para ele. Não disse não. Ele não sabia fritar frango, não sabia a temperatura do óleo, não sabia quanto tempo deixar a farinha antes de empanar. Naira mostrou uma vez. Depois deixou ele errar. Queimou as primeiras 3 peças. Ela jogou fora sem comentário. Acertou a 4ª. Ela assentiu. Foi todo o programa de treinamento. O carrinho operava sob licença de vendedor ambulante da Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio. A licença custava R$200 a cada 2 anos, mas a fila de espera era de 10 anos. Naira comprara a dela de um vendedor que se aposentou. Pagara R$1.800 só pela licença. O carrinho em si fora outros R$2.800. Seguro, gás, suprimentos. Em um bom dia, ela limpava R$700 depois das despesas. Em um dia ruim, chuva ou frio ou fechamento de rua, limpava nada e ainda devia pela comida que preparara. Leandro gerenciara um portfólio de R$380 milhões.
Assinara cheques maiores que a receita anual de Naira. Sentar em salas onde as pessoas discutiam negócios maiores que todos os carrinhos de comida do Rio juntos. E nunca entenderam o que era preciso para ganhar R$ 700 de pé sobre uma fritadeira a 35 graus de calor em uma calçada de Madureira por 11 horas. Entendia agora. Entendia fazendo, ficando ao lado de Naira e vendo ela trabalhar, e vendo que cada real que ela ganhava estava ligado a um ato físico. Farinha nas mãos, óleo no avental, suor na testa. Não havia planilha entre o esforço e a renda, nenhuma abstração, nenhuma alavancagem, só uma mulher, uma panela e uma fila de pessoas que voltavam porque a comida era real. Vendedores ambulantes no Brasil estão entre os pequenos empresários mais resilientes do país. Sobrevivem a tempo, licenças, concorrência, roubo e falhas de equipamento, e fazem isso em margens que fariam um analista de Wall Street abandonar a mesa. Naira era uma das 53 mil vendedoras ambulantes licenciadas no Rio de Janeiro. Ganhava a vida em uma das calçadas mais competitivas do mundo e fazia isso todo santo dia. Júlia vinha para o carrinho depois da escola na maioria dos dias. Sentava em um engradado virado e fazia o dever de casa enquanto a fila se formava. Uma tarde olhou para cima do livro didático e disse: "Seu Leandro, pode me ajudar com isso?" Era uma lição de educação financeira. Orçamento, receitas e despesas, metas de poupança. O tipo de lição que ensina a adolescentes de 16 anos o que o dinheiro significa antes de terem algum. Leandro sentou no engradado ao lado dela. Pegou a folha. Leu devagar. Depois começou a explicar, não do jeito que explicara estruturas de incentivos fiscais para investidores, não do jeito que apresentara em conferências. Explicou do jeito que o pai explicara dinheiro para ele na mesa da cozinha na Rua das Flores. Isso é o que entra. Isso é o que sai. A diferença é o que mantém você andando. Passou 45 minutos naquela folha. Desenhou diagramas no verso de um guardanapo. Usou o carrinho de Naira como exemplo. Receita, custo de mercadorias, custos fixos, custos variáveis, margem de lucro. Tornou real, tornou específico, tornou algo que uma adolescente de 16 anos podia segurar nas mãos e usar. Nunca fizera isso para Davi. Pagara a educação de Davi, financiara o MBA de Davi, mas nunca sentara ao lado do filho e explicara como o dinheiro realmente funcionava em uma voz paciente e lenta e feita para uma pessoa só. Estivera ocupado demais construindo, ocupado demais gerenciando, ocupado demais sendo Leandro Quintão para ser pai de Davi. Sentou naquele engradado ao lado de Júlia e ensinou o que o próprio pai ensinara a ele e o que falhara em ensinar ao próprio filho. E entendeu pela primeira vez que o bilhete que escrevera 10 anos antes era mais verdadeiro do que soubera. A comida valia mais do que eu paguei. Valia mais que R$ 1.400. Valia mais que R$ 1 bilhões. Valia uma segunda chance de aprender o que importava. Naira lhe dera um prato de frango. Ele lhe dera uma barraca em um mercado. E agora, 10 anos depois, ela lhe dera algo que nenhuma quantia de dinheiro podia comprar. Dera um motivo para levantar de manhã que não tinha nada a ver com balanço patrimonial. A restituição veio numa sexta-feira. Cláudio ligou para Leandro na pensão e mandou ele ir ao escritório. Leandro andou da Lapa até a Avenida Rio Branco, 12 quadras. Podia ter pegado um táxi. Andou. Tinha se acostumado a andar. Cláudio tinha uma pasta na mesa. Dentro havia um resumo do Receiver Federal. Vitor Albuquerque fora condenado em 14 acusações de fraude eletrônica, 6 de fraude de valores mobiliários e 3 de lavagem de dinheiro. Os bens dele tinham sido apreendidos e congelados. A recuperação total de todos os bens apreendidos foi R$ 61 milhões distribuídos entre todas as vítimas identificadas com base nas perdas documentadas. A parte de Leandro era R$ 23 milhões. Cláudio explicou a matemática. A fraude documentada total era R$ 180 milhões entre múltiplas vítimas. Restituição completa não era possível. Nunca é em casos assim. O dinheiro é gasto, o dinheiro é escondido, o dinheiro é movido para lugares onde a lei não alcança rápido o suficiente. R$ 23 milhões de R$ 180 milhões era melhor do que a maioria das vítimas de fraude via. A maioria via centavos por real, a maioria via nada. Leandro sentou com o número R
23 milhões. 3 anos antes, aquilo era o orçamento do jantar anual de clientes da empresa dele. Gastara mais que isso em um único projeto de desenvolvimento. Não era um R2, 1 bilhões, nem perto. Mas ele não era o mesmo homem que precisava de R2, 1 bilhões. Era um homem que aprendera a fritar frango e picar cebolas e ensinar uma adolescente de 16 anos a equilibrar um orçamento no verso de um guardanapo. 23 milhões para aquele homem era algo diferente. Era o suficiente. Olhou para Cláudio. Quanto preciso para fazer o que estou pensando em fazer? Cláudio recostou. O que você está pensando em fazer? Leandro contou. Cláudio ficou com aquilo um tempo, tirou os óculos. Colocou de volta. Isso daria certo, disse. O prédio ficava na Avenida Madureira, entre a rua 125 e 126. Um antigo galpão de confecção, 3 andares, 1.200 metros quadrados. Estava vazio havia 4 anos. O dono era uma holding baseada em São Paulo que tentava vender havia 3 anos por um preço que ninguém no bairro conseguia pagar. Leandro sabia ler um prédio, sabia ler um mercado. Sabia o que uma propriedade valia quando o vendedor esperara tempo demais, e os custos de manutenção comiam o retorno da holding. Ofereceu R1 4 milhão. O preço pedido era R2 1 milhões. A holding aceitou em uma semana porque R1 4 milhão agora era melhor que R2 1 milhões que não vinham em 3 anos. Teve os projetos desenhados em 6 semanas. Não por uma firma de arquitetura corporativa, por uma mulher chamada Gail Okafor, que tinha um pequeno escritório na Rua da Tijuca e entendia o que o bairro precisava porque morava nele havia 30 anos. A cozinha comunitária Tibau Quintão, um espaço gastronômico no térreo com 14 barracas de vendedores. Uma cozinha comercial compartilhada no 2º andar disponível para vendedores licenciados que não podiam pagar o próprio equipamento. Um incubador de negócios no 3º andar oferecendo mentoria, apoio contábil e acesso a bancos para pequenos negócios para empreendedores de comida que nunca tiveram conta bancária no nome da empresa. O modelo era simples: custos fixos baixos para os vendedores, infraestrutura compartilhada, apoio profissional para pessoas que sabiam cozinhar, mas não sabiam declarar imposto ou negociar aluguel ou construir crédito. O tipo de apoio que transforma um carrinho de comida em um negócio de comida. O tipo de estrutura que Leandro passara 22 anos construindo para moradia e nunca pensara em construir para comida. Mostrou os projetos para Naira numa noite de terça. Estavam sentados na mesa da cozinha dela. Júlia estava no quarto ao lado fazendo o dever de casa. Leandro desenrolou as plantas e colocou planas entre o saleiro e o porta-guardanapos. Naira olhou para as plantas. Olhou para o layout. Olhou para o nome impresso no topo da página. Não disse nada por um longo tempo. Você está colocando meu nome em um prédio, ela disse. Sua comida me colocou de pé de novo, Leandro disse. Seu nome vem primeiro. Tibau Quintão, não Quintão Tibau. O nome dela primeiro, o nome dele segundo, do jeito que devia ter sido desde o começo, porque ela fora a que aparecera com um prato de comida e não pedira nada em troca. E esse é o tipo de coisa que merece vir primeiro. Naira olhou para as plantas de novo. Colocou a mão espalmada no papel do jeito que Leandro colocara a mão espalmada na mesa sobre os R200 em uma calçada no Pelourinho 10 anos antes. O mesmo gesto, década diferente, cidade diferente, mesmo significado. Leandro criou um fundo de bolsas para filhos de vendedores de comida em Madureira. Pequeno, 50 mil por ano, o suficiente para 4 bolsas integrais em universidades federais. Júlia foi a primeira beneficiária. A carta de aceitação veio da UFRJ, Biologia Pré-Medicina. Leu na mesa da cozinha. Olhou para a mãe. Naira olhou de volta para a filha. Nenhuma das duas disse nada. A carta ficou na mesa entre elas ao lado das plantas e do saleiro e do porta-guardanapos, uma mesa de cozinha em um apartamento em Madureira, onde tudo que era real acontecia. Davi Quintão apareceu no dia da inauguração. Não ligou antes. Não mandou mensagem. Pegou o metrô da Central até Madureira e andou 4 quadras até a Avenida Madureira e ficou na calçada do lado de fora da cozinha comunitária Tibau Quintão, com as mãos nos bolsos, e olhou para a placa. O nome do pai estava nela. Em segundo lugar, depois de Tibau. Davi ficou ali um tempo lendo.
Cresceu vendo o nome do pai em primeiro lugar em tudo, na empresa, no papel timbrado, no diretório de todo o escritório que visitaram. Quintão Capital, Quintão primeiro, sempre primeiro. Não aqui. Aqui o nome do pai vinha em segundo, atrás de uma mulher que Davi nunca ouvira falar, atrás de um nome que ainda não sabia pronunciar. Ficou naquela calçada e olhou para a placa e entendeu algo que não entendera 6 meses antes, quando escolhera o dinheiro da mãe em vez da ligação do pai. O homem que precisava do nome em primeiro lugar em tudo tinha ido embora. O homem dentro daquele prédio escolhera colocar o nome de outra pessoa antes do dele. Aquilo não era fraqueza. Era algo que Davi ainda não tinha palavra. Entrou. O térreo estava lotado. 14 barracas de vendedores. O cheiro de óleo fritando e temperos e arroz e pimentões assados enchia a sala de parede a parede. Pessoas comiam em mesas comunais longas. Pessoas faziam fila. Pessoas conversavam com os vendedores pelas janelas abertas de cada barraca como se fizessem isso havia anos, embora as portas tivessem aberto só aquela manhã. Davi encontrou o pai na cozinha atrás da barraca de Naira. Leandro usava um avental branco. As mangas estavam arregaçadas. Tinha farinha nas mãos e óleo na frente do avental e estava de pé sobre uma fritadeira, baixando frango no óleo com uma pinça, do jeito que alguém faz quando já fez vezes suficientes para parar de pensar nisso. Davi ficou na porta. Leandro olhou para cima. Viu o filho. Não disse nada. Olhou para ele um momento, depois voltou para a fritadeira. Davi ficou ali 2 minutos. O óleo estalava. O exaustor zumbia. Naira passou por ele carregando uma bandeja e não parou. Ninguém mandou ele entrar. Ninguém mandou ele sair. Andou até o balcão. Pegou um avental do gancho na parede. Colocou. Ficou ao lado do pai. Não disse desculpa. Não explicou. Só ficou ali. Leandro não olhou para ele. Entregou a pinça. Trabalharam lado a lado o resto da tarde. Fritando frango, montando pedidos, limpando o balcão, sem falar, sem precisar. A cozinha estava barulhenta e quente e cheia do tipo de trabalho que não precisa de conversa. O tipo de trabalho que Eugênio Quintão fizera todo dia na Rua das Flores, consertando canos ao lado do filho, sem falar de amor, só estando ali, aparecendo com as mãos e ficando até o trabalho terminar. Era assim que os homens da família Quintão consertavam as coisas. Não com pedidos de desculpa, não com discursos, com presentes, com trabalho, com ficar ao lado de alguém e fazer o trabalho junto até o silêncio entre vocês parar de ser vazio e começar a ser suficiente. Simone não veio. Não ligou. A história dela terminara em um apartamento na Zona Sul com 12 cadeiras vazias e uma mesa posta para pessoas que nunca iam voltar. Nem todo mundo volta. Nem todo fio se amarra. Isso não é falha da história. Isso é a história. Davi ficou até o fechamento. Ajudou a empilhar as cadeiras. Ajudou a passar pano no chão. Quando as luzes estavam apagadas e a cozinha limpa e o prédio quieto, ficou do lado de fora na calçada com o pai. Nenhum dos dois falou por um tempo. A rua estava escura. A placa acima da porta estava iluminada por baixo. Cozinha Comunitária Tibau Quintão. Gostei do nome, Davi disse. Leandro olhou para a placa. Ela mereceu, disse. Foi tudo. Andaram até o metrô juntos. Davi foi para o sul. Leandro foi para o norte. 2 quarteirões até a pensão na Lapa onde ainda morava porque ainda não decidira para onde ir em seguida e porque o quarto se tornara familiar. E familiar era algo que aprendera a não desperdiçar. Vitor tinha os advogados dele. Simone tinha o acordo pré-nupcial dela. Davi tinha o fundo dele. Naira tinha um carrinho de comida e um bilhete escrito à mão de 10 anos dobrado dentro de uma receita escrita no verso de um boletim da igreja. Cada uma daquelas coisas era um tipo de proteção. Cada uma daquelas coisas fora feita para manter algo seguro. Os advogados protegeram Vitor até não poderem mais. O acordo pré-nupcial protegeu Simone até não haver mais nada para proteger. O fundo protegeu Davi até se tornar o motivo de ele parar de ligar para o pai. O bilhete protegeu Naira de um jeito diferente. Não protegeu o dinheiro dela, não protegeu os bens dela, protegeu algo que não tem linha em balanço patrimonial. Protegeu a crença dela de que um estranho podia ser gentil sem querer algo em troca. E ela carregou aquela crença por 10 anos através de uma enchente e uma mudança para uma cidade nova e 3 anos empurrando um carrinho de comida pela chuva e pelo calor do verão,
e pelo frio do inverno nas calçadas de Madureira. E quando viu o homem que escrevera aquele bilhete sentado em um banco de parque sem nada, ela não calculou o que ele valia. Calculou o que ele precisava. Um prato de comida, um lugar na mesa, alguém para aparecer amanhã, e no dia seguinte, sem perguntar por quê. O sistema financeiro é construído sobre estruturas, incentivos fiscais, fundos, empresas de fachada, acordos pré-nupciais, garantias pessoais. Essas estruturas podem construir comunidades, também podem esvaziá-las por dentro. A diferença não está na estrutura. A diferença está na pessoa que a segura. Vitor segurava as mesmas ferramentas que Leandro segurava. Um as usou para construir 1.400 lares para famílias que precisavam. O outro as usou para roubar 180 milhões de pessoas que confiavam nele. As ferramentas não dizem quem alguém é. O jeito como as usam diz: Leandro Quintão tinha 1 bilhões e perdeu. Tinha uma esposa que saiu em 11 dias. Tinha um filho que escolheu o dinheiro. Tinha um sócio que roubou tudo. E a pessoa que o salvou foi uma mulher que conhecera uma vez em uma calçada em Salvador, que lembrava o que ele fizera com 200 e um bilhete escrito à mão, e que apareceu com um prato de frango 10 anos depois e disse: mesma hora amanhã. As pessoas que vão embora quando você não tem nada nunca estiveram lá por você. As pessoas que aparecem com um prato de comida e não pedem nada em troca, essas são as que sempre estiveram lá. Você só não via quando a sala estava cheia, só vê quando a sala está vazia. E elas são as únicas ainda de pé na porta. Algumas pessoas constroem a vida em torno do que podem proteger no papel. Leandro aprendeu da maneira difícil que as coisas que valem a pena proteger não cabem no papel. Cabem em uma cozinha, cabem em um bilhete escrito à mão, cabem em uma receita de boletim de igreja que viaja de Salvador para Madureira dentro de uma cadeira dobrável e uma panela de ferro fundido e uma mulher que nunca esqueceu. Se alguém aparecesse para você depois de 10 anos, não porque devia, não porque queria algo, mas porque lembrava o que você fez quando não tinha nada, você confiaria ou ficaria se perguntando o que queriam? Deixe sua resposta abaixo. Essa vai dividir a sala. Se essa história lembrou você de alguém que apareceu quando ninguém mais apareceu, mande para essa pessoa. Provavelmente não escuta isso o suficiente. Assine. Até a próxima.